Oi, gente, Diana aqui no Papo com a Consultora, com vocês de novo. Quero agradecer sempre, gente, muito obrigada por essa audiência. O canal teve um aumento significativo aí de inscritos, as redes sociais estão tendo um bom movimento também. Muito obrigada por vocês estarem se interessando pelo nosso conteúdo. Hoje eu convidei o Dr. Ricardo André. Dr. Ricardo André escreveu um livro que é ultra super moderno, muito, muito moderno, e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes, depois de agradecer vocês, Santa Iso, muito obrigada pelo patrocínio nesse programa, os Estúdios On, muito obrigada. E, claro que não poderia ficar de fora, a gente vai falar com o Dr. Ricardo André Barros de Moraes sobre inteligência artificial. Mas a inteligência artificial hoje que a gente vai conversar é sobre a prática digital no nosso dia a dia, sobre como as empresas, como nós podemos adotar aí a IA na nossa rotina. Dr. Ricardo André, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite. Me sinto honradíssima de tê-lo aqui compartilhando a bancada comigo. Vamos conversar com o nosso pessoal, com os nossos quali seguidores? Com certeza, Diana, é uma grande satisfação estar aqui hoje com você, agradecer a Santa Iso, também agradecer aos Estúdios Ons, que é o melhor estúdio de Diadema, e sem dúvida, é uma grande satisfação participar no Papo com a Consultora. Eu acompanho, sigo no YouTube, vejo as redes. Quais são as redes mesmo, Diana? Santa Iso. Tá vendo? Santa Consultoria Iso. Academy. No Kawaii, no Facebook, no TikTok, ou seja, onde você entrar, qualquer rede social que a gente fala aí pelas regulações de plataformas, não tem problema, que o Papo com a Consultora, o conteúdo da Santa Iso já está adequado com a futura legislação que sequer existe, né? É isso. Desde sempre a gente leva conteúdo, claro que não o quanto a gente gostaria, porque ou a gente trabalha ou a gente faz conteúdo, não dá ainda para fazer os dois. É uma balança, né? É uma balança. Mas agora com a IA eu acho que em breve isso vai ser possível. Olha, como eu sempre falo, Diana, para os nossos alunos, para os nossos colegas, né? Eu atuo muito na área jurídica, mas hoje vejo a necessidade na área empresarial, na área corporativa, de entender aquela frase que é o escritor daquele livro Os Miseráveis, o escritor francês Victor Hugo, falava: nada é mais forte do que uma ideia que chega ao seu tempo. E por mais que desde a década de 50 nós tenhamos aí já estudos que começou a inteligência artificial, depois eu vou dar dica de 2 filmes que falam sobre isso, a gente começou a ter essa mudança de paradigma a partir de agora, dos últimos 2, 3 anos, quando aparece a inteligência artificial generativa, traduzindo para quem não está nesse mundo, o ChatGPT. Daí depois houve essa corrida louca, o Google também montou a sua, nós temos a DeepSeek, que hoje é chinesa, mas isso mudou a forma de nós encararmos algumas tarefas que você, que é consultora nessa questão do ISO, sabe que era muito personalíssima, era o técnico que sabia como fazer, como desempenhar, qual manual consultar, qual legislação se adequar. Hoje, essas questões de dados, nas inteligências artificiais como o ChatGPT, o primeiro, ele começou com um acervo de conteúdo de internet de 200 bilhões de informações. Não. Hoje ele já supera os 100 trilhões de informações na internet. Só que qual que é a diferença, por exemplo, que vocês podem fazer para perguntar para mim? Qual a diferença do Google? O Google, ele simplesmente é uma página amarela, é uma lista telefônica. Você faz uma pergunta, ele te mostra o site. As inteligências artificiais generativas, elas conseguem comutar, elas conseguem juntar informações de milhares, milhões de sites para chegar numa resposta, às vezes inédita. Às vezes ele inventa também coisas. Mas daí a gente vai continuar aqui na nossa conversa para como a gente poder usar da melhor forma. Mas antes da gente continuar, Claro. Eu sempre faço essa pergunta no final, mas hoje eu vou fazer no começo. Conta um pouquinho da história profissional do Dr. Ricardo André. Vamos lá, Para a com gente certeza. poder ver o analógico chegando no digital, para a gente poder ir para o livro. Vamos lá, o Ricardo André Barros de Moraes, ele cresceu sempre em Diadema, né? Eu sou paulistano e fui estudando normalmente, uma família humilde, meu pai era policial, minha mãe também depois se tornou policial, mas era dona de casa. Olha, eu não sabia. É não verdade, sabia. Dona Guida, um beijo. Dona Guida, um beijo. Hoje é aposentada.
E fui estudando, foi normal, decidi no ensino médio, né, na minha época, não sei, na sua época talvez não, porque você é mais nova, né, no segundo grau. Olha, não fala sobre isso não. Não, vamos pular essa parte, né, vamos pular, eu parei. A gente tá conservado, igual vinho, com o passar do tempo a gente melhora, né, Diana, você não concorda? Quando você olha umas fotos assim de 15, 16 anos, você fala, melhorei, né? Não, melhorei. Não, tem umas que eu olho assim e falo, gente, mas eu tô com a mesma cara, não é possível. Então tá bom, então você permaneceu, eu melhorei. Eu fui fazer colégio técnico, fui fazer Escola Técnica Estadual Lauro Gomes em técnico em eletrônica. Olha aí. Fui lá, desenvolvi, fiquei 4 anos e quando me formei, comecei a procurar estágio na área de técnica em eletrônica e quando achei o estágio, eu tinha sido aprovado na faculdade de Direito, até então eu tinha prestado Sociologia e não fui aprovado na USP. Daí fui fazer Direito. E fui convidado para trabalhar num banco. Então, com isso, eu declinei da carreira técnica em eletrônica e fui para a área do banco, trabalhar com parte de seguros. Logo depois disso, também ainda na faculdade, trabalhei na área de licitação com empresas de engenharia civil que fazia concorrências, né, dessas licitações públicas, pontes, viadutos. Depois disso, eu me formei e nesse inteirinho adquiri família, casei, daí fui para outras áreas, fui para a área comercial, fui trabalhar com a área de transformação de metais não ferrosos. Nossa! Né? Pode não parecer, mas eu conheço bastante hoje aí sobre commodities, cobre, alumínio, bronze, aço. Deve estar agitado com esse tarifaço, então. Tá totalmente para baixo. Quem acompanha o mercado de capitais vê que Gerdau, Vale, estão tudo derretendo, né? Quem compra ações agora é o momento. Agora é o momento. Porque vão diminuir as vendas. E depois disso, fui aprovado na UAB, isso há 18 anos atrás. Comecei o meu escritório, eu gerenciava essa empresa, concomitantemente gerenciava a empresa e ficava no meu escritório, até que chegou num ponto que tive que largar a empresa e fiquei só na área jurídica, com especialidade nessa parte trabalhista, que eu já desempenhava a gerência de algumas dezenas de funcionários, e também na área comercial de cobrança judicial, duplicata, nota fiscal, cheque, que a gente já tinha essa experiência na área financeira. E hoje aí, 20 anos de área jurídica, já desenvolvemos principalmente a área do direito imobiliário, condominial, o direito civil por completo. O direito civil por completo. E o direito empresarial. E de 3 anos para cá estamos aí desbravando os direitos digitais que a gente fala, né? Proteção de dados, a questão da intimidade e personalidade nas redes digitais. Eu costumo falar que... Belíssimo currículo, viu? Eu costumo falar... Variado. Eu só fiz ISO 9001. Eu trabalho na indústria há 35 anos, né? Muito bom. E são 25 anos só na área de gestão da qualidade. Que ótimo. Fiz uma empresa e saí, trabalhei numa consultoria há anos. Trabalhei em diversos processos como consultora, desbravando mesmo, na época que ninguém nem sabia o que era... Na época que não tinha Google, né? Não dava para dar um Google e não dava para... Como a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar o programa, não dava para falar que é consultor especializado 3 minutos antes da reunião, perguntando para o GPT como é que faz, né? Sem chance, né? Então, aí fui para uma consultoria, lá fui auxiliar de consultor, né? Lá também fazia área comercial e fazia revisão de procedimento, digitava, recolhia as pastinhas, colocava nas áreas e tal. E aí eu fui evoluindo, crescendo, porque eu fui estudando, fazendo faculdade, fazendo pós-graduação e etc. Até que em 2012 chegou o momento de formalizar. 2013, fiz alguns trabalhos aqui na cidade de Diadema para alguns conhecidos que falaram, olha, a menina sabe fazer esse 9001. E fui crescendo até que eu abri a Santa ISO, que tem 12 anos hoje. Perfeito. E nesse inteirinho, sempre foi só ISO 9001. E aí, de um tempo para cá, desses 3 anos para cá, realmente eu tenho visto o mercado mudar absurdamente. Para mim, que sou consultora, porque veio uma era digital muito forte. Sim. Né? Então, eu queria abrir, agora depois das nossas apresentações, essa história de liberdade de expressão e democracia na sociedade da informação. Queria que você falasse para mim, falasse para nós. Claro. Como é que chegamos a um livro sem IA
Sem IA. Sem IA, falando Verdade. de IA para uma tese de mestrado. Então, essa foi a dissertação de mestrado que eu concluí em 2023 e era sobre a sociedade da informação, por isso que até no livro tem o nome Sociedade da Informação, que é algo estudado aí pelo sociólogo Pierre Levy, pelo espanhol Manuel Castells, que é a nova sociedade, que para nós já está até antiga, né? A gente vê assim para os nossos filhos, que são a geração Z, isso já não é o futuro, isso daí já é o passado, porque começou na década de 90, na década de 2000, aonde envolveria o quê? Uma transmutação, que eu sempre falo brincando. Todos nós temos telefones, digo melhor, temos smartphones, mas quantos de nós ainda utilizamos o recurso fazer ligação? Quanto mais jovem a pessoa, menos ela utiliza esse recurso de fazer ligação. Ela faz um áudio de 20 minutos no WhatsApp, mas ela não usa a ligação, porque a ligação está condicionada a outra parte atender. E diante do direito constitucional, que era uma das áreas de pesquisa nossa no mestrado, eu vi sobre os direitos fundamentais e percebi que é uma necessidade veemente da nossa sociedade hoje estar falando sobre a regulação das plataformas digitais. E antes que alguém venha manifestar posicionamentos ideológicos, Diana, eu vou dar um exemplo muito fácil para a pessoa entender que quando a gente é a favor da regulação das plataformas digitais, não somos a favor de um espectro político ou ideológico. Você não veio para cá hoje, para os Estúdios On? Passou ali pela avenida, não passou? Tinha farol? Tinha. Tinha faixa de pedestre? Tinha. Muitos carros passando? Sim. Muitos pedestres? Sim. Será que daria para todos os carros e todos os pedestres passarem se não tivesse farol e faixa de pedestre? Sem chance. E é isso que está acontecendo hoje na internet, em especial nas redes sociais. Nós temos vias arteriais, vias largas, passando milhares, milhões de conteúdos de informação. Mas aonde que a gente consegue dizer que aquele usuário lindinha 2.3 não é o senhor José Arcabouço, de 80 anos, se passando por uma menina, querendo fazer uma intenção, buscando aí prática de crimes de pedofilia? Como é que você vai saber se às vezes uma empresa que se demonstra na internet falando eu sou a empresa limitada, ela não é às vezes apenas um falsário querendo captar os seus dados sensíveis a ponto de poder utilizá-los e fazer fraudes? Então, era isso que eu tinha anotado aqui para a gente conversar. Na área de qualidade, Sim. A gente começa pela ISO 9001. Perfeito. Ao longo do tempo, foram sendo criadas normas de tecnologia da informação. Sim, inclusive atentados à LGPD também. LGPD, as de governança, as normas de regulação, de gerenciamento de dados, né? A 2000, dados sensíveis e tudo mais. A gente vem um tempão já ouvindo falar dessas normas, porque uma coisa foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio com uma série de Lá em 2017. indicações em 2017. Como as empresas podem se regular com essas normas junto com a inteligência artificial? Então, vamos lá. Duas partes da sua pergunta eu vou fracionar. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados e quase todas as regulações no tocante a dados sensíveis, tanto na questão de regulação de dados informáticos, como também na questão da inteligência artificial, a escola brasileira, ela segue muito o padrão europeu. Né? Por exemplo, a LGPD, ela é muito similar à GDPR, que começou 4 anos antes lá na União Europeia. O nosso projeto de regulação de inteligência artificial que hoje está tramitando no Congresso é muito similar ao projeto que já existe na União Europeia, onde divide em dados sensíveis, dados críticos e dados leves. O que isso quer dizer? Tem tipos de dados que não vai ter problema a inteligência artificial acionar. Por exemplo, falar como escrever um e-mail. Isso é um risco mínimo. Não existe risco complexo em dar um problema. Existem riscos médios, que seriam algumas outras plataformas, onde envolvem dados sensíveis, dados médicos, prontuários médicos. E existem os riscos altos, que isso a legislação torna inaceitável. Por exemplo, acionar foguetes de energia nuclear militar.
Você não pode deixar para uma inteligência artificial apertar o botão ou fazer a análise, né? Todo mundo deve ver aí nas redes sociais aquele vídeo que demonstra a capacidade de acuidade desses sistemas quando aparece um carro de um carro elétrico, né? Não vou falar a marca porque o Elon não está me patrocinando aqui. O carro está passando, daí uma pessoa pula com tudo na calçada, ele estava em modo autônomo, ele automaticamente bate no carro que está vindo em sentido contrário. Por quê? Porque ele reconheceu o sensor dele que era uma pessoa. E ele não tinha condição de frear, ele virou, bateu no carro do lado, mas não atropelou a pessoa. Existem algumas coisas no tocante a esses sistemas de inteligência artificial e também de automação, que são os vieses, porque nada mais tudo começa numa automação. Os dados, coleta de dados informáticos, e é o que a gente fala com medo de regulação, né? Mas quem é que está colocando os dados lá? Porque o sistema ele é preconceituoso? Não. Mas nós tivemos casos que, por exemplo, o próprio carro elétrico chegou a ter caso de atropelamento, porque ele não reconhecia como pessoa uma pessoa da raça negra. Olha, eu não sabia disso. Porque não estava no banco de dados dele. Que coisa! Isso foi logo no início. Temos alguns outros sistemas que foram tentados na corte judicial, o sistema Compass nos Estados Unidos, onde ele traçava um perfil do criminoso típico. Então, daí existia um preconceito, um viés de preconceito, por causa que falava assim, 80% das pessoas são da raça negra, 90% das pessoas são adultos, 90% são homens. Então, quando ele ia julgar baseado nos precedentes, ele já cometia uma discriminação porque a IA foi criada por uma pessoa. Sim. Não foi? Essa coisa que eu acho muito vemos a questão da limitação. E você, na segunda parte, me perguntou como é que a gente faz essa questão de se qualificar das consultorias com a IA. Eu sempre falo que a diferença da IA generativa diante de outros sistemas que nós já tínhamos, como CRM, Central de Clientes, que poderia compilar informações, o próprio Excel. O Excel é um banco de dados que faz 2.000 vezes mais do que a gente está acostumado a só somar, dividir ou colocar nomes. Já existiam esses sistemas. Mas a diferença da inteligência artificial generativa foi o que eu falei. Ele pode criar conteúdos que não existem, baseados de outros. Mas ele precisa ter da onde se alimentar. Que é o que a gente chama de treinar a inteligência artificial para o assunto que a gente quer que ele diga com perfeição. A gente consegue perceber isso muito bem nessa questão dos anúncios do Google ou dos anúncios das redes sociais que vocês frequentam, que a gente está aqui conversando, Diana. Seu celular está aí, o meu está aqui. Eu vou falar assim, eu gostaria de ver um carro vermelho. E como mágica, vai começar a aparecer nos seus anúncios patrocinados da sua rede social, do Google, ofertas de carros à venda que possuam a cor vermelha, ou carros usados que possuam a cor vermelha. Aí você fala, não vai falar isso de carro não. Faz o teste, fala uma coisa bem exótica. Relógio amarelo digital. Vai aparecer para você nos anúncios. E o pessoal fala, o algoritmo começou agora a me seguir. Ele começa a seguir, porque ele gera padrões. Existem até ferramentas para você deixar de não ser acompanhado dessas informações, seja pelo Google, pelo iPhone, seja pelas redes sociais, porque acontece mesmo. E dessa forma, o que a gente tem que entender? A inteligência artificial generativa, igual a rede social que eu estava falando aqui do que a gente fala de preferências, tem que ser treinada, que foi exatamente o que você compilou. Mas é o que eu sempre falo para os meus alunos. Eu vou comprar um ChatGPT por $20 e vou compartilhar eu, Zezinho, Luizinho, Mariazinha, Fernandinha. Não adianta, porque ele vai se perder. Talvez você pode até fazer isso se você criar, que existe a possibilidade, perfis separados na sua inteligência artificial. Porque a melhor forma dele produzir conforme o que você faz é você carregando já as suas informações. Por exemplo, você é uma consultora de ISO. Então, você pode simplesmente pegar alguns procedimentos seus, sempre bom dar uma ocultada nos dados sensíveis, porque por mais que você não acredite, ele guarda os dados e pode eventualmente compartilhar com outras pessoas. Você tem uma opção nas inteligências artificiais de não compartilhar, mas quem garante 100% que pode não compartilhar? Então você pega, por exemplo, procedimento para fazer o ISO 14001, ou ISO 27001, ou ISO 9001. Chat, bom dia. Chat, olá. Por favor, agregue esse procedimento para elaboração do ISO 9001. Obrigado.
Quando você for pedir para fazer um orçamento, ele vai usar provavelmente metade das palavras que você agregou ali no repositório dele. Uma coisa que me chamou a atenção, eu cheguei a fazer alguns testes com o trabalho que eu desempenho hoje. Eu gostei muito de como a ferramenta transforma bancos gigantescos de dados em respostas rápidas. Em planilhas. Em planilhas, etc. Mas teve um detalhe que foi bem interessante, que no teste que eu fiz, ele compilou e me mostrou dentro do que ele acha que é aquilo na prática. E tem aquele detalhe, né? O que ele acha, se ele não achar nos compilados da internet, ele inventa. Isso. Aí teve umas informações que eu vi que ele inventou. Então, assim, consultoria sendo feita e entregue para o mercado, para os clientes em geral. Quero implantar ISO 9001. Chegou o consultor lá e falou, não, eu faço por tanto porque eu uso inteligência artificial. Cuidado, porque você vai receber procedimentos que se o que está dentro da IA não for de acordo com o seu perfil, você vai receber lá um avatar faltando a mão, faltando os dedos. Você foi super precisa e cirúrgica nessa pontuação, Diana. Por quê? Porque não adianta usar a IA como uma ferramenta só. É como a gente fala brincando, né? Uma vez, o Henry Ford teve um problema na sua linha de produção. Para quem não sabe, Henry Ford foi o criador da Ford e não só isso. Um dos pais da administração, ele criou a linha de produção, onde um coloca roda, o outro coloca capô, o outro coloca pinta e por aí vai. E uma vez deu um problema na máquina dele. E daí falaram assim, não, quem conhece essa máquina é só o John Lord que sabe mexer nessa máquina. Mas ele tá aposentado, ele é consultor agora. Aí chegou e falou, tá bom, chama ele aqui. Aí chegou o John Lord, aposentado, velhinho, isso na década de 30. Olhou para a máquina, falou, eu cobro $1.000. $1.000 naquela época é como se fosse 100 mil hoje, para poder arrumar a máquina. Aí o Henry Ford desesperado falou, conserta logo isso. Ele pegou uma chave inglesa, deu uma apertada num parafuso que estava solto e voltou a funcionar. Daí o Henry Ford falou para ele, mas eu vou te pagar $1.000 porque você apertou um parafuso? Não, patrão, você não vai pagar $1.000 porque eu apertei um parafuso. Você vai pagar $1.000 porque eu sei qual parafuso apertar. Então, o conhecimento faz a diferença. A IA pode compilar dezenas, centenas de páginas em resultados. Mas só quem sabe ler os resultados e saber se varia, porque na área do ISO 9001 é muito diferente a implantação para uma prestação de serviços, para uma indústria, para um comércio. Então tem que ter essa experiência de mercado, essa que a gente fala, essa cadência, porque a tecnologia ajuda. Você já andou de avião, não andou? Já, muitas vezes. É muito bom, não é? Maravilhoso. Agora imagina se eu te der um avião e falar, toma. Você pilota. Você sabe que o avião levanta, você sabe que ele voa e você sabe também que vai te levar até lá, mas você sabe como? Eu não. Então é isso que a gente fala da IA. Ela é muito boa, mas se você usar sem conhecimento prévio, você está pilotando um avião sem saber dirigir. Deixa eu só fazer um complemento. Quem se interessar aí por entender como é que funciona, Henry Ford foi quem revolucionou a indústria automotiva, criou a produção, a montadora, né? Porque chegou uma hora que estava tão enlouquecedor montar um carro e ele resolveu partir entre os mais experientes. Foi aí que começou a surgir as cadeias de supply chain, etc. Na internet tem o vídeo, tem o filme da história do Henry Ford. É demais. Assistam que vocês não vão se arrepender. Assistam, porque vocês vão ter aula de gestão, de administração, de vida pessoal. Verdade. Vocês vão ter uma vasta experiência de como se formaram aí os grupos sindicais, os motivos pelos quais foram necessários naquele tempo serem criados, né? Mas principalmente saber que desde sempre revoluções vêm acontecendo. Isso é verdade. Nada se perde, né? Tudo se transforma. Outro francês, já falei do Victor Hugo, agora eu tô falando do Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo que existe hoje é proveito de trabalho e desenvolvimento de muitas pessoas que se somam à sua experiência. E isso quer dizer, né, gente? Isso quer dizer, né, doutor, que
nada vai substituir a mão de obra. As pessoas vão continuar trabalhando, vão continuar seguindo seus caminhos, não é isso? Você sabe que tem um professor, se eu me salvo o melhor juiz, eu sempre esqueço o nome dele, ele é da faculdade de Harvard, acho que é John Herbert, se não for depois eu vou corrigir, fazer errata. Ele fala assim, a inteligência artificial não vai acabar com o emprego dos seres humanos. O que a inteligência artificial vai fazer é acabar com o emprego dos humanos que não utilizam a inteligência artificial. Nós temos aí no meio jurídico um exemplo bem claro dos últimos 30, 40 anos do que aconteceu. Porque antigamente o processo era, o advogado tinha que datilografar na máquina, tinha que ir no fórum, protocolizar, só no fórum que tinha o juiz dele, não podia ser integrado em outras comarcas. Aí depois veio o processo, não vou dizer digital, você usou os computadores, conseguiu agregar, informar. Antigamente, para você pegar decisões, para sair uma decisão demorava 3 anos para ser publicada. Então essas coisas que a gente vê em TV Justiça, que o ministro tal julgou agora, já está valendo, que a gente vê instantaneamente, até 30 anos atrás demorava 2, 3 anos para sair a jurisprudência de um tribunal superior, de um tribunal em Brasília, um tribunal em São Paulo. Hoje é tudo imediato. E o que aconteceu? Quando o processo se tornou de papel, depois da máquina de datilografar, depois do computador, a partir dos anos 2000, 2010, para ser digital, para você colocar suas petições no computador, muitos colegas que já tinham um escritório estabilizado, que já tinham 30, 40 anos de carreira, que falaram, eu não sei como me adequar, pararam de trabalhar. Então, quando eu fiz faculdade, sabe, lembra, né? Aí o Sim. doutor a gente já se conhece há uns 8 anos, sei lá, faz tempo. Por aí, viu? 8. Agora ele é também é meu companheiro de Rotary. Opa, que satisfação. Adoro. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, em 2018, a gente já tinha escritório sofrendo com a parte eletrônica. Sim. Eu lembro que a faculdade falava muito, os professores falavam muito pra gente que era importante que o percentual de aula dos advogados fossem no laboratório. É verdade. Para que, até que foi uma pergunta assim, mas a gente não tem só que ler? E aí eu lembro que onde eu fazia faculdade tinha um laboratório, um percentual da aula, a gente tinha que ir para o laboratório para a gente começar a criar intimidade com o computador. É uma realidade. O advogado. E quando eu terminei a faculdade, já tinha inteligência artificial trabalhando para escritórios de advocacia, para dar mais agilidade na petição, Sim. na elaboração da petição, na análise do processo completo para fazer uma conclusão. Não que isso foi um fator de decisão para X ou Y. Mas veja, eu entrei na faculdade em 2018, eu precisei parar 1 ano na pandemia. Sim. Terminei em dezembro de 2023 e o que era uma inclusão digital virou uma necessidade, uma obrigação digital. Que são os motores de busca, né? Para procurar jurisprudência. O primeiro computador que foi feito foi o Watson, da IBM. Ele conseguia processar 2 milhões de julgamentos em 10 segundos. Nossa! Esse foi o primeiro computador que começou e depois disso a gente pode ver todos os tribunais hoje, tem jurisprudência que você consegue acessar pelo site, existem serviços. Você estava falando de IA. Hoje os grandes escritórios, né, as grandes bancas jurídicas já têm os seus gerentes de inteligência artificial. Que algumas vezes nem advogados são. Eles estão ali só para otimizar a busca da informação e a adequação da informação. Para treinar a IA, que é o que a gente fala, né? Mas eu achei muito interessante porque o Brasil, nas suas proporções gigantescas, num judiciário absurdamente sobrecarregado de processo de tudo quanto é tipo, modelo, jeito, tamanho, complexidade, etc. Eu vi alguns que eu me recusei a acreditar que uma pessoa acionou um advogado que pegou uma causa daquela e levou para um juiz. Eu vou me ater aqui aos meus comentários. Até fazendo um parêntese pequeno disso, o problema é que nossa Constituição Cidadã de 88, ela tem um princípio fundamental, cláusula pétrea, que fala que é o amplo acesso à justiça. Sim. Tem outros países do mundo que falam assim, não, se você está discutindo de direito condominial, direito de vizinhança, o STF não vai ver isso, eu não quero saber.
Só que a gente constitucionaliza quase tudo, né? A constitucionalização do direito civil, onde qualquer demanda que, eu tropecei na rua, isso violou meu direito fundamental à liberdade de locomoção. E daí você pode ir até o STF. Sim. Aí a gente, né, o buraco na calçada com o IPTU pago, eu acho que é justo que seja indenizado, mas eu vi uns outros que eu não vou falar aqui, porque vai ser muito óbvio. Não, tem vários. Mas, falando da IA no direito, por exemplo, eu achei incrível que pode reduzir tempo de resposta para aquela causa, né? Pode reduzir o tempo de resposta, de decisão para aquela causa, porque a gente tem várias fases de um processo até chegar numa sentença. É verdade. Né? Então, eu fiquei imaginando o quão beneficiário a IA seria, ou será, para o judiciário, tendo em vista a quantidade de processos, a quantidade de fases que precisa passar até você chegar numa sentença, o quanto isso pode reduzir esse tempo e dar agilidade, né, para toda a nossa sociedade como um todo. O nosso presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo que regula todas as instâncias do Poder Judiciário, que também é presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele é um estudioso e vem escrevendo muito sobre IA. E hoje nossos tribunais já detêm de alguns dispositivos. O STF tem um que eu chamo Victor. Era isso que eu ia te perguntar, como é que também essa tem. autorregulação? O que acontece? Na verdade, projetos? hoje a IA ela é utilizada no parâmetro do quê? Da admissibilidade recursal. Então, como tem que ter aqueles pressupostos que a lei fala para aceitar o recurso, para o recurso ir ser julgado, a IA pode fazer isso, porque isso não envolve uma atividade de convicção, que é outro direito fundamental no Brasil, que é o direito ao juiz natural, o juiz da causa, que eu falo brincando, né? Eu tinha vários embates que eu falo, olha, gente, acho que até pode ter juiz de inteligência artificial, o que não pode é advogado. Porque advogado... Não, porque o advogado ele está defendendo um cliente, às vezes, sem razão. Ele está usando a emoção, ele está usando o dia a dia. Já o juiz, ele julga com a convicção dele. Eu sou voto vencido, todo mundo fala que não pode ter... No Brasil, a Constituição não deixa. Em outros países, fala que é muito perigoso deixar uma máquina, porque vai perguntar quem é que programa a máquina, quem é que carrega as informações dela para dar julgamentos, né? Então, dentro desse contexto, como é que está hoje essa regulação do setor? O que já avançou Aqui no Brasil, nós já temos aí o marco da inteligência artificial caminhando, foi aprovado no Congresso, estipulando limites. Tem ainda uma discussão do que pode, o que não pode, mas ela segue muito parecido com a questão da regulação europeia, que é dividido em graus de riscos, risco mínimo, risco médio e risco máximo. Né, limitando o que pode ser, o que não pode. Agora, um oceano azul que eu vejo, tanto na área da consultoria quanto na área empresarial, são as oportunidades que vão gerar para os empresários, para as empresas e para os consultores, que são quem vão conseguir auxiliar nessa implantação, de transformar as nossas empresas analógicas, porque ter um e-mail, ter um computador, e você receber um pedido e falar assim, mas o meu financeiro ainda não pagou, ou se não, o meu vendedor ainda não recebeu. Eu estava falando com a Diana agora há pouco, a gente vive numa sociedade que a pessoa te manda um e-mail 3 horas da manhã e ela não quer simplesmente falar assim, muito obrigado por ter nos contatado, trabalhamos das 9 às 18, em breve o chamaremos, deixe seu nome, seu telefone e seu e-mail. Eu até falo, né, que a gente chama de lead, quando você clica em alguma coisa na internet e a empresa já pede, me dá seu telefone, seu e-mail, seu nome, para fazer uma tabela, um banco de dados. Mas hoje eu falo que a gente tem que usar um pouquinho da IA. E tem empresas que já desenvolvem um assistente de inteligência artificial personalíssimo, com os conhecimentos e plataformas de IA. Ele faz um programa, ele programa um colaborador que vai trabalhar exclusivamente na sua área. Gente, mas isso que ele está falando na prática para vocês é uma empresa, uma indústria metalúrgica com 10, 20, 30, 500 mil funcionários pode ter lá no seu setor comercial uma inteligência artificial treinada para ser um vendedor,
Ele não vai ser treinado para ser o operador da máquina que Não. está ali. Mas ele vai ser a pessoa que vai captar e vai fazer toda a gestão desse cliente. Que pode, às vezes, dar as primeiras informações. Você deu o exemplo da metalúrgica. O cara chega e fala, oi, bom dia, eu queria comprar uma peça. Ah, que tipo de peça? Bom dia, que tipo de peça o senhor queria comprar? É forjado em alumínio? É de aço? Não, é automobilística. Ah, na automobilística nós dispomos desses tipos de peça. Te atende? Sim, atende. Então, às vezes, o vendedor ele vai chegar já pronto para poder conversar com toda a gama. Quando o cliente chegar, ele não vai ter que falar, qual que o senhor quer, qual o seu nome, o senhor quer que tipo de material, quanto que é o pedido, ou seja, vai otimizar. Aquele vendedor que gastava, às vezes, 20 minutos fazendo essa triagem, vai chegar tudo isso pronto para ele, e com 5 minutos ele consegue fechar a venda. Esse é só um exemplo, né, para a indústria metalúrgica, de plástico, de serviço e tudo mais. Mas tem um outro exemplo que eu tenho trabalhado bastante, é sobre análise de dados também, né? Hoje a gente tem aí planilhas altamente complexas, que às vezes a gente quer filtrar uma informação para fazer a extração de um dado, para ver como é que melhora esse processo, e a IA faz para a gente rapidamente. Claro que é aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Ela precisa ser treinada porque senão ela vai falar o que ela quer. Ela pode ter uma margem, né? Ela pode se perder, como a gente fala. Ela pode se perder no que a gente fala. Então, não é que a inteligência artificial são para as bigs, né? As bigs criaram a inteligência artificial para melhorar o fluxo de informação nosso. Eu falo sempre brincando. Tem que tomar um cuidado danado, né? Eu falo sempre brincando, Diana. Para quem ainda não teve oportunidade, entra em qualquer... Vou dar 2 aqui, por exemplo. 3. O DeepSeek, o GPT... ou a Gemini, escreve Gemini, é Gemini, do Google, e coloca lá para ela assim, faça um e-mail dizendo que eu vou fazer a venda por R$12.000 e fale quanto que fica a parcela em 6 vezes com juros de 1,3 ao mês. Você só escreve isso, ele vai te dar um e-mail completo dizendo bom dia, espero que esteja bem, né? Uhum. Depois de IA, a gente começou a descobrir quando que o e-mail é feito pela pessoa ou quando é feito pela IA. Se tiver bom dia, espero que esteja bem, 80% de chance de ter sido uma IA que fez o e-mail. Pois é. Mas ele consegue processar coisas que você, no nosso modo antigo, de 30 anos atrás, ia pegar a calculadora, falar, ou mais moderno, pegar o Excel e falar, vamos lá, 12.000 divide por 6, junta mais 1,3 ao mês. Ela faz tudo isso. E essa margem de erro, que é um risco mínimo, ela não vai errar. Agora, não peça para ela calcular a fórmula de uma ogiva atômica, que daí ela vai inventar. Não, aí a gente precisa realmente... Aí é uma questão técnica que se faz necessidade do profissional. E você acha que essas regulações que estão acontecendo aí no mercado digital vai gerar conflito de interesse com informação verdadeira ou falsa? Olha, eu até falo no nosso livro aqui... Eu vi que tem um capítulo aqui que fala sobre... A gente dá um exemplo exatamente sobre isso, a desinformação, que é o mal do século. Se você for no meu escritório, Diana, você vai ver lá uma coleção Barça. Lembra da coleção Barça? Lembro. Eu tenho uma pequena em casa, ainda guardo. A coleção Barça, ela é caracterizada para você que é mais jovem, ou jovem há menos tempo, porque nós somos jovens, só que há mais tempo, né? A Barça era uma enciclopédia que as pessoas iam vender, era super caríssima, ela tinha 15, 18 livros por classificação alfabética e ela tinha uma edição, de 1978, mais de 30 mil verbetes de conteúdos. E naquela época, na década de 90, na década de 80, você usava um conteúdo que tinha sido compilado há 20 anos atrás e achava que tinha o conhecimento. E era cara essa enciclopédia. Há 30 anos atrás, para você conseguir ter acesso a uma informação de um curso, seja de ISO, seja de direito, seja de administração, você tinha que pagar, tinha que ir na faculdade, você tinha que fazer cursos especialistas. Hoje você dá um Google, você entra no YouTube, você tem acesso a até qualquer tipo de conhecimento à sua disposição. Então, o que está mudando hoje? Da mesma forma que era antigamente os jornais impressos, as concessões de televisão, de rádio, existia um controle maior, era mais inacessível. Hoje, qualquer pessoa com um celular consegue compartilhar mensagem para milhões de pessoas. E daí você não consegue apurar a fonte. E é aí que eu te respondo era isso que eu ia te falar. Qual que é o problema da desinformação. Uma geração de 50 anos para mais, eu falo brincando que é a que mais comete desinformação.
que conforme o cadastramento técnico tem 2 tipos. É que no Brasil a gente transformou tudo em desinformação, fake news. No inglês a gente chama disinformation e misinformation. Disinformation é exatamente isso, alguém que faz alguma coisa para tirar uma vantagem política, uma vantagem econômica. Agora, misinformation é aquele vozinho, aquela tiazinha do WhatsApp que ela ouve falar assim, alagou a rua Bertioga e causou diversos transtornos, parecia um mar. Ela fala assim, nossa, meu sobrinho mora na cidade de Bertioga. Liga para ele urgente e fala, Juninho, sai daí porque alagou, tá um tsunami, aí você vai morrer. Então ela fez uma desinformação, mas não porque ela fez visando, eu vou falar que esse candidato faz isso ou aquilo para o outro ganhar. Ou eu vou falar que o meu produto é melhor para vender e o que o outro não presta, que o outro causa problemas de saúde. Então, não tem uma vantagem econômica, mas acontece. Por que antigamente essas pessoas com mais de 50 anos faz isso? Eu falo até brincando, quem tem mais de 50 estava acostumado a chegar 8 horas da noite, sentar na televisão, sentar no sofá e ver lá, seja o Cid Moreira, o William Bonner, falar boa noite. E o que falava do Jornal Nacional era verdade. Porque era a única fonte de informação. Era a única fonte, era escassa, que nem eu falei da Barça. Sim. Conhecimento de 30 anos feitos para trás. Agora, hoje não. Você vê uma coisa, de manhã você fala, isso daí já está atrasado. Esse tarifaço do Trump. De manhã, tô taxando 104% a China. A China vai lá, 2 horas depois, tô taxando os Estados Unidos a 80%. Aí depois o Trump fala, não tô taxando mais ninguém, a não ser a China a 150%. Ou seja, em um dia você mudou a história comercial do mundo de uma forma que não foi mudada em 30 anos. A velocidade com que a informação chegou para todo mundo ao mesmo tempo foi uma coisa assim, assustadora ainda. Dinâmica. A gente está acostumado com rede social já. Já faz muito tempo que elas estão aí. Já. Né? Quarta-feira agora passada, quarta não terça, né, Lu? Aniversário da vovó? Terça-feira foi aniversário da minha amada sogra. Parabéns. Né, a vovó dos meus filhinhos. Ela fez 89 anos. Que maravilha. Ela aprendeu a mexer no WhatsApp, ela lê sem óculos. Olha. E ela aprendeu a mexer no WhatsApp porque ela descobriu que o WhatsApp, ela falava com o neto mais rápido. Olha que coisa boa que a tecnologia une. Aí o Luiz, outro dia, meu filho, a gente estava lá falando sobre ela ter entrado para essa área digital. Ela não gostou muito da história da rede social, que ela achou que era muita informação. Então, isso aí ele mostrou, mas não foi para frente. Foi ele dizer que ele chegou lá e ele ficou impressionado de ver a avó dele lendo a Bíblia no celular. Perfeito. Então, a gente tem que... a gente sempre fala sobre ela, né? Como a mente dela é expandida para o novo. E como a gente precisa aprender com esses exemplos. A ver e tomar cuidado com tudo que nem ela. Ela filtrou aquilo que era bom para ela, que ela disse que ia conseguir acompanhar, e tirou do caminho. Ficou só com o WhatsApp e com a Bíblia lá, com a letrona grande e tal, porque, né? E isso foi um fator para a gente que foi importante da gente ver o exemplo que a gente tem que seguir. Para a gente filtrar aquilo que é bom para a gente. Verdade. E isso hoje com a rede social, com a inteligência artificial, a gente vê que a gente precisa cada vez mais tomar cuidado. Mas como tomar cuidado com isso? Como filtrar isso? Como as redes sociais podem nos ajudar? Como o nosso comportamento, como a gente pode avaliar? Eu sempre dou um dado técnico, Diana, que não é meu, né? É de institutos internacionais, que tudo que trafega na internet hoje, não só nas redes sociais, 80% fala de fofoca e de coisas que não servem para nada, apenas entretenimento. Aquele trend da semana, aquela dancinha, aquela fofoca da novela, do artista, 80% de todo o tráfego na internet é isso. E 20% é todo o conhecimento que nós temos humano, seja de como a origem da Bíblia, a origem do planeta Terra, toda a geografia que é compartilhada, toda a física, química, todas as histórias, todos os sistemas de linguagem, que hoje é maravilhoso, né? Nós temos tradutores simultâneos. Tem uma marca de telefone hoje que eu não testei, mas ela fala que você liga, você aperta o assistente de ligação dela, você está falando com uma pessoa em inglês, ela traduz o que a pessoa em inglês está falando para o português e você fala, ela traduz o que você fala de português para o inglês.
Ou Olha seja, aí. aquela torre de Babel feita antigamente, a dificuldade de aprender, acabou. Tanto que eu não sei se vocês sabem, mas todas as inteligências artificiais de vez em quando buga, principalmente para as professoras de português, porque como que funciona as IAs atualmente? Elas são compiladas com todas as informações em inglês. E quando você escreve em português, mesmo com uma letra errada, ela consegue fazer a tradução e às vezes responde. Você pode ver até algumas inteligências artificiais que criam imagem. Você fala assim, faça uma imagem de um advogado segurando um livro escrito A Lei. Vai fazer a imagem perfeita, só que a lei vai estar escrito The Law, em inglês. Porque ela não consegue criar, mesmo que você fale, não, escreva em português, daí escreve write in Portuguese The Law. Porque esse mecanismo não consegue adaptar, porque tudo que eles criam é sempre indexado no inglês. Mas consegue responder quem fala em francês, quem fala japonês, quem fala português, quem fala espanhol. Então, por isso que às vezes quando você lê uma IA, você pode ver que às vezes está com uma conjugação verbal diferente, que não é o adequado da nossa língua. Interessante, eu não tinha pensado, não tinha chegado nesse nível, porque eu dei uma estudadinha no mercado antes da gente vir para cá conversar, né? Porque é um assunto que eu não domino ainda. Ainda, mas vai dominar. Vou, não tenha dúvida. Eu aposto. Eu sou a criatura mais curiosa e eu queria ter 20 anos hoje. Se eu tivesse... Você sabe que você falou da avó do seu filho e uma constatação que eu posso falar, isso com todos, né? A gente envelhece cronologicamente, isso é um fato, nosso corpo também. Eu vi outro dia a Cris Arcangeli, que ela é empreendedora, mas da original ela é dentista. E ela fala assim, gente, as pessoas antigamente, a idade média era 60 anos. Hoje 80. Daqui 20, 30 anos, as pessoas vão chegar no 120, 140, fácil. Então, 70 anos vai ser adolescência. Não, mas eu falo assim, porque eu já tô com bastante espaço na cabeça já... Utilizado, né? O HD tem que fazer... HD precisa fazer... Tem que fazer um backup, né? Uma formatação, sei lá. Tanto que eu tô interessadíssima em transformar todo esse conteúdo que tem na minha cabeça, que não é pouco, em informação para colocar. E eu venho trabalhando já uns 7 meses para criar todo esse conteúdo, para deixar disponível para as pessoas Muito mesmo. Bom, ajuda mesmo. Tanto que o Pod é um projeto inicial já de deixar... conversas com pessoas das mais diversas áreas e setores da vida, já pensando que a pessoa está ouvindo hoje daqui 20 anos. Porque você sabe que aconteceu uma coisa na minha vida? Lembrei agora do negócio que eu ia falar. Há 10 anos, eu lembro que quando eu comecei com a IS 9001, o meu diretor ele falava assim, aonde você quer estar daqui 10 anos? É verdade. E aí eu lembro que eu falava para ele, falei para ele, provavelmente eu vou estar casada, com um filho, né? Vou estar na minha casa, com meu carro. Aí ele falou, e o que você está fazendo agora para chegar lá e estar assim, com tudo isso realizado? Você vai fazer que nem vai ficar esperando acontecer? O que você vai fazer? E aí eu me lembro que eu falei para ele, eu vou estudar, eu vou conseguir uma promoção, eu vou fazer faculdade, eu vou dobrar meu salário. E ele falou isso mesmo, tenha um plano e se adeque ao tempo. E aí é isso que eu tenho tentado fazer nos últimos tempos, me adequar ao tempo, inteligência artificial, mas às vezes eu fico um pouco retida pelo tempo que eu não tenho. Assim, de falar, eu tô prestando consultoria, tô fazendo, gravando pod, tô fazendo minhas coisas pessoais lá, das minhas atividades pessoais, mas tô de olho em encaixar isso, porque durante todo esse tempo eu fui essa pessoa que olhou para o futuro e foi encaixando o que foi chegando. Isso é muito bom. E foi chegando. E agora eu tô realmente de olho em olhar para a inteligência artificial, para mim, para o negócio, mas principalmente para deixar conteúdo para as futuras gerações daqui a 10 anos. Não, e a inteligência, não só a inteligência, como a questão digital, ela pode... A gente fala aí no livro também sobre o cyberespaço, porque isso é uma realidade. Se eu falasse para alguém... Eu sempre dou o exemplo do desenho dos Jetsons, que foi feito pelo estúdio Hanna-Barbera em 1962. Sim, Ou seja, 63 anos atrás. E eles falavam que já tinha uma televisão que você falava com a pessoa.
Hoje existe isso, nós temos Meet, Zoom, WhatsApp na nossa palma da mão. Uhum. Um robô que limpava, a Mardi. A única diferença é que hoje é aqueles robozinho redondo, pequenininho, só não tem o rosto, não tem roupa, né? O que faltou mesmo, né? A única coisa que ficou mesmo devendo para os Jetsons nos dias de hoje é a questão do carro voador, né? O carro voador e a viagem para Marte ainda não chegou, porque já estão planejando. Eu falei sobre também um outro item da família Jetson que não deu, que começou a perder a essência, que é a manutenção da família. Que eles estão lá com a familhinha, todo mundo junto, mesmo com tanta tecnologia. A Judy, o Leroy, eu falei, isso daí também ficou pelo meio do caminho. É o carro voador e a família, que a gente tem novas configurações de famílias. São novas formatações, isso é verdade. Muita gente vivendo sozinho, preferindo viver sozinho do que acompanhado. Tá aí o mercado imobiliário, que estão fazendo casas de 10, 15 metros quadrados, né? Não dou conta não. São novos tempos. Viver sozinho até ok, né? Não ter uma família, assim, um relatório, até ok. Mas viver num espaço tão pequeno, acho que aí é o cúmulo da tristeza. Na prática, mas as pessoas não vivem mais no espaço particular, né? É a questão da coletividade. Isso é uma questão sociológica que não tem fim. Tá vendo? A gente tá falando de inteligência artificial que amplia os horizontes. Sim. Né? Dá mais rapidez, mas a gente também está falando de pessoas que cada vez menos se interrelacionam com as outras. Estão aí até o que a gente fala brincando, né? Quando foi idealizado todas essas tecnologias, tinha por intuito estreitar laços, conectar. A gente viveu aquele momento da pandemia muito difícil e provou para o judiciário, para as relações de trabalho, avanços que demorariam 20, 30 anos se avançaram em 2 anos. Uhum. Todo o judiciário tinha uma repulsa por audiências online. De repente começaram a se fazer mais da metade das audiências online, né? Processos de home office. Qual empresa? Era uma empresa de vanguarda que aceitava o home office. Hoje, quase a grande maioria, para não falar totalidade, utiliza, pelo menos eventualmente ou em situações adversas, o home office. Mas daí entra outro problema. Esse problema já é discutido na França, já é discutido na Austrália. Aqui no Brasil começou a pegar, que é o direito à desconexão, Diana. Porque a gente fala assim, a tecnologia é muito boa, como você falou, que a avó do seu filho, ela aceitou o WhatsApp porque ela consegue falar mais rápido com ele. Sim. Então estreitou a conexão. Mas na grande maioria dos casos, a gente se conecta com milhares de pessoas em nossas redes sociais, que nós sequer conhecemos pessoalmente, sequer conhecemos a cor predileta, ou se gosta de mamão, se gosta de banana, né? Mas deixamos de se conectar com as pessoas que estão na mesma casa. O nosso filho, o nosso marido, a nossa esposa, nosso pai, a nossa mãe, porque a gente fica tão carregado. Esse exemplo da avó do seu filho foi perfeito. Dona Vicença com C cedilha, viu? Dona Vicença, um abraço, Dona Vicença. Dessa questão de falar, rede social não é para mim, porque é muita coisa. Eu já tenho o meu círculo social, é a minha família. Eu não preciso de milhões de pessoas, eu não preciso saber o que está acontecendo na Arábia Saudita nesse momento. Eu preciso saber o que está acontecendo com o meu neto nesse momento. Prioridades, né? E é aí que é um sucesso o serviço de mensageria, que é o WhatsApp, que ele praticamente abole o sistema telefônico, que você consegue criar mensagens de voz, de texto, de imagem. Na casa dela ainda tem um aparelho de telefone que ela comprou em 1900 e faz tempo. Ainda tá lá ainda, a linha, tá tudo lá ainda. Doutor, e falando das escolas, Sim. Como as escolas, desde a educação básica, média, porque a gente tem um grupo de pessoas que estão aí, claro, né? Em todas as faixas etárias. Como é que as escolas podem integrar os alunos a essa tecnologia? Então, eu acho que isso é uma ótima pergunta. Uma vez que nós tivemos o uso do celular aí, né? Eu ia exatamente falar isso. Com a abolição do uso do celular nas escolas pela lei federal, e também já tinha tido lei de algumas cidades, como Rio de Janeiro antes, estado de São Paulo. Eu tenho um projeto de doutorado que fala sobre a exclusão digital. Exclusão digital para as próximas décadas vai ser equivalente à exclusão social da década de 50 até a década de 90, até a década de 2000 no Brasil, que as pessoas se viam alijadas da sociedade. Na pandemia a gente viu isso. Mais de 12 milhões de CPFs foram criados de pessoas que já existiam, porque elas eram adultas e não tinham CPF e não podia receber o auxílio emergencial. E eu vejo
É aquela música do Lulu Santos, né? A sociedade vai evoluindo com passos de formiga sem vontade. Porque o celular realmente, conforme estudos pedagógicos, ele tira o foco e a concentração dos alunos. Então, até acho que é devida essa medida. Mas nós temos que ter uma educação digital. A educação que foi criada pelo método cartesiano, vindo no final do século repassado pelas escolas, esse sistema de Piaget, Montessori, isso é algo que já se camuflou, já mudou. O único jeito de combater a desinformação, Diana, é com a infoeducação. A infoeducação. Você precisa explicar, eu sempre cito um exemplo da Finlândia, que eles ensinam desde o kindergarten, desde o jardim da infância, o que é desinformação. Uma professora de jardim de infância para crianças de 3 anos conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Que legal! Só que daí ela fala assim, só que o lobo, na verdade, era o melhor amigo da Chapeuzinho Vermelho, e a vovó foi embora de ciúme. E as crianças falam, não, isso tá errado. Não é assim a história. Que interessante, eu não sabia. E faz também esse trabalho em casas, né, de repouso, de terceira idade, com as pessoas e jovens há mais tempo. Para quê? Para treinar que tudo que você lê, você que trabalha com consultoria, eu pelo menos recebo de 10 a 15 e-mails que chamam de phishing ou phishing ou spam, de vírus, de coleta de dados, de malware, por dia. Com o nome da prefeitura de Mongaguá, prefeitura de São Paulo, departamento da Polícia Federal Judiciária do Estado do Ceará. Nossa. Clique na intimação. É bom que também os fraudadores são legais, porque eles imitam, né? Eles fazem uma fraude, mas bem grotesca. Então, se você parar para ler, mas às vezes você pode cair. Você tem conta no banco A. Aí aparece lá, a sua conta foi bloqueada, não aprovado tal despesa. Por isso que tem que olhar sempre o arroba do e-mail que vem depois, né? Exatamente, esse é o segredo. Às vezes eles salvam, né, como se fosse um contato para aparecer só o nome, e às vezes marcam, tem às vezes no nome, ele fixa banco A, arroba, ponto banco, ponto tal. Só que daí você vai ver só um nome, você tem que ver lá o endereço e exclua diretamente. Não salve, evite repassar para os outros, porque tem alguns malwares, que é como chamam esses tipos de vírus, arquivos maliciosos, que às vezes só no compartilhamento ele consegue pegar a informação do seu e-mail e começar a usar o seu e-mail de espelho. Eu comecei a receber vírus com o meu próprio e-mail. Nossa, essa é nova para mim. O meu e-mail mandando para mim mesmo falando, mas não tinha nada a ver com o meio jurídico. Na advocacia hoje a gente vive o golpe do falso Pix, que fraudadores acessam informações públicas de processo, pegam nossa foto no WhatsApp, usam outro telefone e mandam o WhatsApp para o cliente, falando, olha, a sua petição tá aqui, ó, a sua petição, que na petição você pediu 200 mil, o senhor ganhou, só que o senhor tem que depositar 5 mil aqui agora nesse Pix para poder eu liberar a guia. O cliente mais inteligente, mais sabido, como a gente fala, né, diligente, vai ligar para o escritório do advogado ou vai mandar um e-mail, mas infelizmente tem centenas de casos que na ânsia de ganhar a busca daquele seu direito faz um pagamento indevido e depois ainda quer cobrar do advogado, falando que foi o advogado que pediu. Eu não pago nada. Não pago nada, não ligo nada, não faço nada. Eu sempre aconselho, confirme, na dúvida. Ligo, recebi um imposto lá uma vez, falei, gente, eu odeio imposto. Acho que não tem um brasileiro que gosta, né? Mas que diacho, estou recebendo uma informação de alíquota de imposto no e-mail que nem cadastrado em nenhum sistema, tá? E agora, isso foi ótimo que você falou, Diana. O empresário, a empresária tem que tomar muito cuidado, porque desde maio começou a necessidade do cadastramento do domicílio judicial eletrônico. O que é isso? Domicílio judicial eletrônico, se você tem uma empresa, começou pelas empresas públicas, né, e órgãos públicos do governo. Você vai ter que, aquele e-mail que você deixa na Receita Federal do Brasil, vai ser utilizado para citações a médio prazo da migração, para citações judiciais, para cobrança de impostos. Então você não vai mais receber aquela cartinha da Receita. Você vai receber o e-mail que está cadastrado na Receita Federal. E se você deixar passar o prazo, às vezes, de apresentar um comprovante, ou de contestar alguma coisa, ou numa ação, isso daí é mentira, eu não tenho ação nenhuma, a pessoa moveu uma ação contra você, você não foi
procurar um profissional para ver se é verídico ou não, você perde o direito de se defender. Então, o e-mail que está lá no cartão do CNPJ que você se cadastrou, como é que o empresário precisa fazer? Ele precisa monitorar esse e-mail? Ele pode aderir ao sistema de domicílio judicial eletrônico, é no próprio ECAC, que entra através do eGov, com o certificado digital da empresa. É sempre bom perguntar para o contador, que ele tem na ponta da língua essas informações, que geralmente eles que administram essa parte fiscal, guias, impostos. E daí você pode ver qual e-mail que está cadastrado. Porque muitas vezes, e você sabe disso aí nos seus anos de consultoria, no cartão CNPJ, qual é o e-mail que está lá? Não é o do empresário. Não. É o do contador. E às vezes é aquele contador que abriu o CNPJ, você trocou de contador e está lá num e-mail que não vai levar para ninguém. É interessante, porque o meu sempre foi o e-mail da própria Santa Ismo. Muito bom, o meu Sempre também. foi. O meu é sempre o meu pastor. Mas tem muitas empresas que o contador deixa o dele, que ele fala, não, qualquer coisa eu vejo para não perder. Daí ele troca de contador. E o contador atual às vezes esquece, ele pensa que é o e-mail pessoal da empresa, ele não atualiza, o contador antigo fala, eu não tenho mais contrato com essa pessoa, já acabou minha obrigação, recebe uma intimação, recebe alguma coisa, você perde o prazo para poder se defender ou para poder apresentar justificativas. E aí, voltando, né? A inteligência artificial, ela não vai te avisar também. É necessário esses detalhes. É necessário o humano estar lá, olhando, monitorando, vendo tudo que acontece à sua volta, porque... Eu não sei, é tanto de informação o tempo todo? A inteligência não vai ajudar o empresário, mas o contador, ela pode criar e-mails, né? Isso já tem até automatizado em alguns sistemas, que de bimestre em bimestre, trimestre em trimestre, pede para o cliente atualizar seus dados de telefone, de e-mail. Olha. Até é uma forma que a gente criou, alguns escritórios jurídicos criaram junto com contabilidades para evitar a responsabilidade civil, falando, mas você não me avisou, você não passou essa guia a tempo. Mas sei, tá aqui o e-mail. Não, mas não é esse meu e-mail, mudou. Olha aí. Mas se mudou, você devia ter me avisado. Nos contratos constam, né, que você tem que fazer a alteração cadastral. Mas para não dizer que o cliente está errado, ele vai lá e faz um sisteminha que trimestralmente falou, se você mudou alguma coisa, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail. Ou seja, tá vendo? Nós falamos de indústria, de escola, de sociedade, de vida cotidiana. Em todas elas, a inteligência artificial chegou de alguma forma. E todo mundo pode, de alguma forma, atuar em parceria com ela. Ela pode ser uma ferramenta, como eu falei, não vai acabar os empregos dos humanos, mas vai acabar os empregos dos humanos que não detêm essa tecnologia. A inteligência artificial hoje, a gente não consegue mensurar porque a gente é contemporâneo a 2025. Sim. Mas para os próximos 10, 15 anos, no máximo, ela vai ser a mesma revolução que era o lampião e a energia carvão para a energia elétrica. É exatamente o mesmo grau de revolução. Antigamente você precisava lá da querosene para fazer uma lâmpada, daí você precisava do carvão para fazer uma caloria. Com a eletricidade, tudo se tornou mais fácil. E aí a gente viu tantas outras tecnologias, né? A máquina de datilografar. Muita coisa que vai surgir hoje que a gente nem imagina. As máquinas que do analógico foi para o digital, depois vieram todas para o celular, então... Eu vou até te dar um exemplo, Diana. Você é uma pessoa moderna. Você usa cartão no celular? Não. Uso. Usa cartão no celular e fala pra mim, a gente acha que a gente é moderno, né? Que a gente tá antenado usando cartão no celular, né? Hoje, na China, não existe mais cartão por aproximação, é tudo pela íris do olho. Então eu vi uma reportagem falando sobre isso e eu achei E o olho incrível. tem que estar vivo, tá? Porque se a pessoa falar assim, que nesses filmes futuristas, vou arrancar o olho da pessoa para entrar no acesso proibido. Não adianta. Se não tiver terminação nervosa... Entendeu? Não pode até ser uma outra, daí tem que fazer um transplante, mas aquela coisa que você via em filme lá, o ciborgue pegava o olho da pessoa, colocava lá, e isso não funciona. Não, teve um filme, eu não me lembro qual, que pegava digital, colocava numa borrachinha, assim, num silicone e tal. E funciona, tá? Não, funciona, mas sei lá, acho que precisa ter o calor humano ali, né, pra não, máquina mas poder funcionar. Eles fazem, funciona, eu vi outro dia. É muito louco isso. De silicone, depois coloca o dedo lá e vai. É uma coisa... Impressionante. São dados. São dados, né?
Gente, o tempo passa, viu? Voou, né? Voou e tem tanta coisa para falar ainda. Mas a gente abordou bastante coisa. Que bom. Nossa, ficaria horas aqui falando e eu adoraria também trazer uma inteligência artificial aqui para a gente brincar um pouquinho, mostrar para o pessoal como é que funciona. Mas isso vai ficar para uma próxima. Com Para uma certeza. próxima. Podemos desenvolver até uma palestra, um curso aí. Porque é importante no dia de hoje, a gente, além de levar acesso à informação, a gente praticar esse acesso à informação. É imprescindível. Hoje eu tenho oficinas de inteligência artificial para advogados, porque não adianta você falar, existe isso, mas tá bom. É a questão do avião, ó, tá aqui o avião, toma a chave. Como é que você faz para ligar? Quero agradecer o doutor Ricardo André, meu amigo, né? Claro, Ricardo companheira. André, meu amigo, companheiro de clube, tantos anos aí de jornada. Eu queria fazer uma pergunta bem pessoal. Opa, duas. Quem é o Ricardo André e o que o Ricardo André tem para o futuro? Ricardo André é um ser humano buscando a reforma íntima, tentando ser uma pessoa melhor. Sempre, né? Essa é a síntese. Sabe que eu conheço um doutor e hoje eu vejo outro, né? Quando eu vejo você correndo lá, praticando esporte, eu fico assim, porque todo mundo que vem aqui eu falo sobre isso. Tem que ter uma prática hoje fora da correria do dia a dia, né? Precisa, né? Uma parte para extravasar essa Você quer falar um loucura. pouquinho como é que foi essa jornada? Claro, né? Para motivar né? o pessoal. Para quem... É que aqui não vai dar para mostrar, mas para quem me conheceu até 2018, eu era duas pessoas, né? Agora eu fiquei uma, né? Eu tinha 145 quilos, decidi então entrar por problemas de saúde, fazer a cirurgia bariátrica, cheguei a 90 quilos e mudei meu hábito, porque hoje eu consigo comer igual antes, né? Já passou a mágica, porque durante 2, 3 anos você vai comendo, você não aguenta e consegue emagrecer. E daí comecei a utilizar da atividade física, corrida, bicicleta. Tem que fazer, acima dos 45, tem que fazer musculação, porque a gente perde músculo. Então, se a gente fizer musculação com proporção, a gente consegue ter 80 anos e ir no banheiro sozinho, senão não vai conseguir. Você também faz maratona? Não, eu cheguei no meu auge, né? Hoje eu tô um pouquinho dissonante. No meu auge eu consegui fazer uma meia maratona do Rio, 21 quilômetros. Que aquele dia eu pensei que eu ia morrer, desmaiar. Fiz em 3 horas e 45 minutos. Mas assim, para fazer maratona, meia maratona, tem que ter um treinamento contínuo que hoje eu não tenho. Sua família te acompanha? Seus filhos te acompanham? Não acompanham, você acredita? Os jovens hoje não gostam de fazem o seu exercício, mas fazem na particularidade, né? Eu com a minha esposa, eu comecei a correr por causa dela, né? Então... Ela corre? Agora ela anda de bicicleta e eu ando de bicicleta também com ela. A gente anda bastante, eu gosto muito, eu acho que quem tá aqui na Grande São Paulo, ande por São Paulo. Muita gente reclamou das ciclofaixas, independente de ideologia política, mas às vezes eu saio de Santo André, São Caetano, Diadema, vou para São Paulo, Avenida Paulista, Parque Vila Lobos, de bicicleta e pela ciclovia. E detalhe, de sábado e domingo, se você cansar, pega o metrô na volta que já... Dá para trazer a bicicleta no metrô? Dá, tem vagão específico para você poder entrar com o metrô na bicicleta, de sábado e domingo. Pronto. Então é legal, dá pra você pegar aqui no Jabaquara o metrô, desce ali e depois só anda um pouquinho só. Já é o diabo agindo, viu? É verdade. Não é possível. Gente, muito legal, tá vendo? Todo mundo que veio aqui faz alguma prática esportiva. Que legal. E eu fico pensando, eu tenho uma preguiça, eu já comecei, parei, mas me aconteceram coisas, eu fico com a preguiça. Eu até tenho minhas atividades. Não, essa tentativa que você falou, o diabo tentando, é verdade. Porque se você parar 2 semanas de fazer, você demora 1 mês para voltar. Aí, ó, foi o que aconteceu comigo. Eu tava super bem fazendo, e aí eu tive um probleminha de saúde, parei, aí agora para voltar de novo tá embaçado. Eu tenho preguiça. Eu tô nesse patamar também, por causa de alguns compromissos aí, lançamento do livro. Eu fiquei 1 mês e agora, tipo, em vez de fazer 5 vezes por semana, eu tô fazendo 2 vezes, aí, ó, 3, mas tem que tentar. Tá vendo? Menos fazer pouco é melhor do que não fazer nada. A gente vai aos pouquinhos, 1 passo de cada vez. Então, pois é. A gente tem que ter alguma coisa extra, vida trabalhista, vida familiar, para fazer, para cuidar, né? Eu me lembro do seu antes, do seu depois, acho fantástico. Mudou bastante. Jesus! Muito. É verdade. Muito, porque realmente é uma outra... Você perdeu uma pessoa, né? Perdi 50 quilos. E o doutor é relativamente alto, então você imagina
quanto não deve ter duas pessoas diferentes de 2018 para cá. É verdade. Depois a gente mostra umas fotos aí para as pessoas se assustarem e eu vender bariátrica. Nem sou médico, né? Mas dava para vender. E me conta uma coisa, como é que o pessoal encontra você aí nas redes sociais? Quem quiser te convidar para palestrar, para Legal. ter informação do seu livro. Gente, a recomendação de hoje eu tenho certeza que ele vai fazer do livro dele que está aqui, que eu fui presenteada. Obrigada. Que isso. Liberdade Uma de honra. Expressão e Democracia na Sociedade da Informação. Conta para o pessoal onde o pessoal encontra esse livro, te Vamos lá. encontra. Sem problemas. Nas redes sociais nós estamos no Ricardo AB de Moraes. Ricardo AB de Moraes, todas as redes sociais que eu utilizo, né? Não são todas que existem. Uhum. Já o meu e-mail é ricardandré@barrosdemorais.com.br. É meu nome, não tem como errar. Uhum. ricardandré@barrosdemorais.com.br. E me fala do André Palestrante. Quais são as palestras que o pessoal que está assistindo a gente, Claro. se quiser, pode te convidar para ir palestrar, para ir Então, falar sobre o seu livro? hoje, esse livro está à venda na Amazon também, né? A gente segmentou ele em 3 capítulos, falando sobre a liberdade de expressão, a democracia e a sociedade da informação. Sociedade da informação, existe essa questão do cyberespaço. Então, principalmente, hoje nós temos adequado muito nossas palestras, nossos treinamentos no tocante às novas tecnologias, em especial a inteligência artificial generativa. Na área do direito também, a gente faz palestras sobre direito civil, direito condominial, direito imobiliário, direito do trabalho. E também fazemos essa questão de dar informações para empresas sobre os seus direitos. Que eu falo que não adianta eu ser um ótimo advogado no meio jurídico. A gente só se é inteligível quando quem precisa da gente compreende o que a gente faz. Então, empresário, eu sempre falo que eu sou advogado de negócios. Se você quer gastar menos ou ganhar mais, talvez eu possa te ajudar. A gente, na indústria, né? Da indústria eu falo com propriedade. A gente já colocou na avaliação de riscos a ausência de ter uma assessoria jurídica para prevenir futuros problemas. Eu tenho até uma planilhada, assim, que, por exemplo, uma empresa que tem 10 funcionários, a chance de ter uma ação trabalhista é de 20% em cada ano, com tudo certinho, tudo adequando toda a legislação. Estando certo, você tem 20% de chance de ter uma ação trabalhista com 10 funcionários. O custo para você se defender nessa ação, às vezes, equivale a 6 meses de assessoria. Então eu pergunto, será que não vale a pena você ter uma assessoria anual que te dê essa amplitude para contratos, para informações, para o dono vai fechar alguma coisa, dá uma ligada antes de fazer errado, até numa contratação. Às vezes vale mais, é um investimento que você tem uma gama de serviços maior do que simplesmente contratar para defender numa única causa. Aconteceu, durante a minha trajetória profissional, já vi de um tudo, né? Mas tem uns 7 anos, mais ou menos, eu tive um cliente que uma ação trabalhista bloqueou todos os bens. Bloqueia. E a empresa, por não ter uma assessoria jurídica, ela não respondeu os chamados, as intimações. E perdeu os imóveis ou E bens. ela ficou com todos os bens bloqueados, e foi uma coisa assim que gerou um custo absurdo, porque teve que contratar uma equipe jurídica para poder ir ver o processo, e aí o processo que poderia ter sido resolvido com 50 mil reais, Sim. virou 500 mil. Isso acontece, principalmente no caso de transferência de sociedade, ou quando deixa de ser sócio da empresa, fecha a empresa, você vai ver lá, um funcionário achou, daí tem 20, os 20 pega bloqueio da sua casa pessoal porque você era sócio à época. Para você fazer o instituto para desbloquear a sua casa, se você não tem responsabilidade, são 50 procedimentos, não é fazer num processo só e falar manda para os outros. Se 50 funcionários pediram o bloqueio da sua casa e é indevido, você vai ter que fazer 50 embargos para bloquear, para desbloquear. É trabalhoso. E é um custo altíssimo. Altíssimo, altíssimo. Eu nunca assim, tinha tido tanta... Porque fazer ISO 9001, eu faço mapeamento de processo. Sim. Eu não entro na parte de gestão, da parte financeira, na parte de... Não. Claro. Minha parte, como consultora já há tanto tempo, é a parte de produção.
Mas eu via, depois que eu entrei para a faculdade de Direito, que eu comecei a ter contato, eu comecei a ver que empresários perdiam muito com custas processuais Perde. das mais diversas, desde não atendimento à legislação, processos trabalhistas, negócios ruins, feitos, né, de qualquer jeito, confiando na palavra, no fio do bigode que não existe mais hoje, para quase, né? É como eu sempre falo brincando, Diana. O fio, eu até discordo, eu acho que tem que existir o fio de bigode. Não, tem que Mas existir, é o que a gente fala brincando. Para que serve o contrato? Para quando as coisas dão errado. Exato. Porque se tudo deu certo, é que nem o seguro. Todo mundo paga seguro de casa, de carro, mas ninguém quer usar. Isso. Mas se tiver que usar, você está respaldado. Mas é que nem sempre atrás daquela boa intenção tá totalmente a boa intenção. Por isso que a gente tem que ter o contrato, essa assessoria. Exato. E eu acho que hoje, quando eu faço análise de risco, eu sempre falo, olha, tem que tomar cuidado com ações, porque você já pensou, uma ação de 50 mil virou 500 mil? Tem situações... Tudo bloqueado, os bens, a frota, tudo bloqueado, sem poder movimentar até você pagar a última parcela, porque você não consultou, não tem um advogado para monitorar. E você deu exemplo de patrimônio. Eu vou mais longe. A primeira coisa que é pedido para ser bloqueado é dinheiro. Imagina você sair lá, aquele dia 30 de novembro, 13º dos funcionários, salário programado para pagar, você com uma folha de pagamento e bloquear o dinheiro e você não ter. É verdade, É verdade. Bom, gente, nossa, eu fico aqui horas. Aliás, com todos os convidados até hoje, né? Sempre rende conversa para horas. Quero agradecer, doutor. Muito obrigada pelo humano que está aqui comigo, com a inteligência absurda para falar sobre esses temas tão importantes para nós como sociedade. Somos um aluno aí nessa escola da vida. Integrando. Gente, adquiram o livro na Amazon lá. Tá aqui, ó, um livro belíssimo, escrito sem IA, mas um livro belíssimo. É verdade. Tá vendo? Ó, que fala sobre um assunto muito interessante. E o meu também, né? Ótimo, lá, esse o meu não tá na Amazon esse ainda, mas ele vai entrar. Mas esse você tem. Eu tenho. E esse livro aqui, eu recebi uma pergunta de uma pessoa que mandou para mim no WhatsApp, Armando. Ele falou, por que você nunca fala desse livro? Porque ele é de forma colaborativa. Quais de mim você procura? 50 mães empreendedoras que chegaram lá. Que bacana, ótimo Esse tema. é um livro que foram 50 mulheres que escreveram e eu tenho um pouco de dificuldade de ter acesso ao arquivo hoje, porque ele cresceu muito. Esgotou a tiragem? Esgotou a tiragem, A gente pensa em ver se é possível renovar essa tiragem. Até muito bom. Preciso reunir lá. Legal. O que ele fala? 50 histórias de 50 mulheres que abriram suas empresas depois de ser mães. Que é a grande realidade do Brasil, né? Sim. Hoje a maioria das famílias são chefiadas por uma mulher. Esse livro, ele tem aí... 2016, ele tem 9 anos que ele foi escrito de forma colaborativa. E continua atual. E ele continua super atual. Então, quero ver se coloco ele de novo, porque o pessoal me perguntou. E aí tem 50 mulheres que contam. E sabe que eu gosto muito desse livro? De vez em quando eu fico lá olhando para ele. É o meu capítulo que está aqui, ó, Mães com Excelência. Que legal. Eu já tinha a Santa Iso, né? Eu abri a Santa Iso depois de um divórcio doloroso, todo mundo sabe. Meu filho, o meu cenário naquele momento, né? Tem uma fotinha do meu cenário que todas as mães colocaram, né? O cenário naquele momento, tá vendo? E o meu, ele continua aí atual, continuo à frente, estudando, evoluindo, crescendo, trabalhando. Então, é um livro muito bom. Mulher empreendedora que quer ter aí experiências reais com mulheres reais, esse é o livro. Só entrar lá nas redes sociais que eu posso ver se eu consigo fazer uma tiragem aí junto com a Kátia Teixeira, que é a idealizadora do livro, tá bom? Grande beijo, doutor. Muito obrigada. Estúdio Zon, mais uma vez, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Vou te deixar agora, só para antes de encerrar, desculpa te atravessar, 2 indicações de filme. Eu ia perguntar agora. 2 indicações de filme que fala um pouquinho, um filme histórico, tem no Netflix, chama Jogo da Imitação. Esse filme fala do começo dos estudos do Alan Turing, que foi o precursor da inteligência artificial no mundo,
e como que surgiu esses estudos. Assistam o filme Jogo da Imitação e um filme mais moderno que é uma ficção, chama Afraid. Afraid de ter medo, né? A-F-R-A-I-D. Afraid, que fala sobre esses Hey Google, Alexa, na nossa vida. Parece terror, mas é um filme muito reflexivo. Assistam. Muito bom. Eu ia te perguntar. O livro eu já falei e o filme. Gente, muito obrigada. Vejo vocês no próximo episódio. Beijo. Tchau. Até mais. Obrigado.